guys, it's me, Nikki. Ops, trans errada. Olá, meus amores, olá, meus pichichinhos. Não é a Nikki Tutorials, mas hoje nós vamos fazer sim uma maquiagem. E a maquiagem pra quê? Maquiagem pra aguentar esse próximo semestre, porque tá difícil, hein, Brasil? Tá difícil. Bom, gente, eu vou começar mostrando pra vocês que eu fiz já a base da maquiagem, mais ou menos. Eu já passei o primer, eu vou mostrar pra vocês o primer, que é esse primer aqui, da Max Love. Eu uso sempre essa base da Time Wise da Mary Kay, olha, bem bacaninha. Eu uso bege 4. E eu uso também algumas outras bases, só que acabaram as bases, como por exemplo a base da Ruby Rose. Então eu tô usando essa daqui, que é muito boa. Fora isso também, eu desenhei a sobrancelha, gente, só um pouquinho. Como aqui tá na moda deixar mais fraquinho, eu usei esse marronzinho aqui, ó, esse segundo marronzinho. Imita mais ou menos a cor da sobrancelha. E nós vamos terminar agora a make com a ajuda do espelho. Se eu precisar fazer alguma coisa muito longa, a gente vai conversando e a gente vai acelerando o vídeo. Pra começar, gente, nós temos, olha, que nos dar as palmas, porque esse primeiro semestre de 2020 é só para os fortes, hein? Para os brasileiros, então, nossa, tem que ser sobrevivente, tem que ser maravilhoso, tem que ser guerreiro, porque pra sobreviver nesses 6 primeiros meses, nesse primeiro semestre, gente, é guerreiro, viu? É guerreiro. Pra começar, que quando nós começamos o ano, a gente já começou com várias bombas. A primeira das bombas, lógico, foi o Covid. Foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa. Mas eu acho que houveram outras coisas que pioraram a nossa situação. A começar pelo presidente, que continua o mesmo, né? Agora, gente, eu vou preparar aqui, ó, rapidinho, um contorninho, ó, em volta, que é pra destacar, dar uma destacadinha aqui, ó. E depois eu vou dar uma batidinha. O pior de saber que o presidente ainda está lá e que existe pessoas que apoiam esse presidente, gente, é entender que o discurso que eles reproduzem, que essas pessoas reproduzem, é um discurso vazio, é um discurso ridículo. Parece que fica cada vez mais evidente. E eu não falo por maldade, porque na verdade eu sou maldosa. Porque a gente percebe que as pessoas, elas são muito leigas em muitos assuntos, sabe? Com essa coisa da propagação da fake news e com essa coisa de que todo mundo tem acesso à internet, ficou cada vez mais evidente que tanto a fake news quanto essa questão de acesso à internet não facilita em nada a vida das pessoas, entendeu? As pessoas, elas poderiam, por exemplo, estarem fazendo bem com a internet, sabe? Espalhando amor, fazendo criações, fazendo várias coisas bacanas e não fazem. E eu não sei por que não fazem isso, sendo que a internet, ela é pra isso. Eu participo de alguns grupos, eu acompanho bastante gente no Instagram, inclusive se vocês ainda não foram lá no Instagram, vão lá no Instagram agora, me acompanhar no Instagram, @leonaterreal. E eu vejo, por exemplo, vários projetos bacanas. 2 projetos que eu gostaria muito de destacar aqui, que é o projeto da Casa Florescer, que é uma casa que acolhe meninas trans em situação de rua, meninas trans e travestis. E também o projeto do maravilhoso André, o projeto Existimos, que é um afago para as meninas trans e transexuais que ficam em situação de rua lá no centro de São Paulo. Esses 2 projetos são projetos maravilhosos e que poderiam, por exemplo, ajudar muita menina trans, muita pessoa de verdade, estão sendo divulgados, sabe? Não estão sendo mostrados. E a gente podia usar a internet pra esse tipo de coisa, mas não, a gente prefere usar a internet pra, sei lá, pra babaquice. Eu acho isso, ó. Gente, agora eu vou rapidinho correr pra poder dar uma botocada aqui. Enquanto isso, o vídeo vai passar, tá? O vídeo vai correr e a gente já volta a se conversar. Gente, pronto. Daí depois disso, eu gosto de pegar o pó. Na verdade, eu vou usar um pó todo craquelado, gente, que caiu, que destruiu. Eu vou mostrar pra vocês. É o pó compacto da Make Be, do Boticário, tá? E ele quebrou, gente, ele craquelou. Vocês que são mais experts em maquiagem, por favor, me deem uma dica de como usar um pó depois que ele foi craquelado. E daí nós chegamos no coronavírus. Coronavírus 2019 pra 2020, na verdade. E é muito engraçado porque com essa história do coronavírus, não é engraçado a história do coronavírus, tá, gente? Só pra deixar claro isso. Mas é curioso que quando realmente começou o coronavírus, eu tinha acabado de começar a fazer uma viagem pela Europa. A gente nem imaginava, sabe? A gente não tinha ideia. Eu tinha ouvido falar do coronavírus. Na verdade, as pessoas acho que não estavam prestando atenção em relação ao coronavírus, ao que o coronavírus poderia provocar, né? Eu lembro de ter visto um vídeo
logo no comecinho, assim, um vídeo do Felipe Castanhari, né, do canal Nostalgia. E ele explicando mais ou menos como que funcionava o coronavírus, que a taxa de mortalidade do coronavírus não seria tão alta quanto a MERS ou a SARS e coisa e tal. E muita gente pareceu realmente ficar despreocupada. E eu lembro que nessa viagem a gente nem se preocupou um pouco com o coronavírus, porque a gente tava. Gente, tô suando demais, peço desculpas. Porque a gente tava na Europa, sabe? A gente passou por algumas cidades da Europa e coisa e tal. E daí parecia que assim, tava tudo bem, porque as pessoas estavam tomando as suas vidas ao normal. Nós passamos no começo de janeiro em algumas cidades, como Paris. Eu passei o ano novo em Paris, inclusive eu postei isso no Instagram. Passei em Roma, Amsterdã, Portugal. Percebi que as pessoas, elas realmente não tinham essa noção. E mesmo que houvessem essa noção, essa notícia, porque o Covid ele começou em novembro, na verdade, as pessoas não tinham essa dimensão de que poderia ser tão grande assim. E eu não lamento por isso, também não ter prestado atenção, eu lamento por tudo que aconteceu, porque nós tivemos que nos forçar a não sair de casa, nos forçar num período de pandemia terrível. Eu percebi na viagem que as pessoas não estavam nem aí. E hoje, tendo um pouquinho da vivência disso, eu percebo que as pessoas continuam nem aí, gente. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque as pessoas não percebem quando a gente tá falando de uma pandemia, ou seja, de um negócio que afeta todo mundo, afeta eu, afeta você, afeta o amiguinho, afeta a amiguinha, ninguém tá salvo. Eu conheço pessoalmente 3 pessoas que parentes faleceram por conta do Covid. Então, quando a coisa chega muito perto, você não tem o que fazer. Você vai lamentar? Você vai falar o quê? O que você vai fazer? É mais uma ignorância das pessoas em relação a uma pandemia do que propriamente a pandemia, entendeu? A pandemia, ela é uma doença. Aquela doença, ela pode sofrer mutações, ela pode acontecer várias coisas para que aquilo possa piorar ou não piorar. E as pessoas não estão nem aí. E a indiferença das pessoas é que mata também. O vírus mata? Mata. Óbvio que mata, é um vírus. Mas a indiferença das pessoas, e quando eu digo pessoas, eu incluo a política, as pessoas políticas, as pessoas responsáveis por gerir um país, se incluem nisso. E a gente não pode ignorar esse fato, entendeu? Muito pelo contrário, o governo atual é um governo que, além de ser fascista, e a gente pode falar sobre fascismo, só que de um modo geral ele é um governo fascista, um governo que não apoia as massas, ele não percebe que o clamor das massas, o clamor da população é um clamor para que sejam salvos, para que as pessoas sejam salvas. Vocês sabem o quanto de pessoas na periferia estão morrendo por conta do Covid? Porque a pessoa que tem tratamento, a pessoa que tem dinheiro, é muito fácil falar, porque a pessoa tá ali, de boa. Agora, a pessoa que não tem dinheiro vai fazer o quê? A pessoa que não tem acesso a esse tratamento, a pessoa vai morrer. A verdade é essa. E daí a gente vai continuar fazendo... Gente, agora eu faço o contorno com essa paletinha aqui da Ruby Rose, que eu... É da Ruby Rose? Que eu gosto bastante. E eu uso este marronzinho aqui, ó, mais clarinho, tá? Esse daqui que é meio marronzinho, que é mais clarinho. Eu sou muito branca, gente, então... tem esse pequeno problema. E eu passo, na verdade, o contorno só aqui, assim, ó. Eu passo só um pouquinho aqui, assim, ó. E pra gente que é guerreira, eu não sei aonde que a humanidade de verdade vai parar, sabia? Porque a gente vê tanta coisa ruim acontecendo e a gente vê tantas pessoas não se importando com os outros, não se importando com aquilo que pode acontecer com a humanidade, que de verdade eu tô meio desanimada. Quero até que vocês comentem aí, sabe? Uma das outras notícias também que eu particularmente fiquei muito mexida. Mexida não, né? Acho que incomodada. Foi essa troca de zilhões de ministros da saúde no Brasil, gente. Que absurdo. Cada ministro da saúde vai e faz, e se o ministro da saúde não é bom, daí o excelentíssimo lá vai lá e troca, deixa como tá mesmo. Então o cara fala alguma outra coisa, vai e troca. Além disso, né, o que me deixou muito desanimada foi a troca de uma certa atriz também da cultura, que falou muita besteira, que, nossa, meu Deus do céu, quanta merda essa mulher falou. Pai eterno. Gente, esqueci onde que eu coloco o restante do contorno. Eu vou colocar um pouquinho aqui, que geralmente a gente coloca aqui um pouquinho. E eu tô suando muito, mas essa make é de suor, é feita para as trans que soam, que trabalham todos os dias. E eu quero que vocês me contem aí nos comentários se foi fácil ou se foi difícil pra vocês esse semestre, porque pra mim foi bem difícil, assim. Eu particularmente passei por algumas coisas que eu não gostaria de passar, de verdade. Eu vou falar isso como experiência pessoal, tá, gente? Então, não levem na maldade. E espero que não estrague minha maquiagem, mas meu avô faleceu esse ano
E ele faleceu no mesmo mês que a minha avó faleceu o ano passado. Então foi um momento muito difícil pra gente. E ele tava bem debilitado, assim. Então o ano, ele não começou bem. Não foi por conta do Covid, sabe? Que isso fique bem claro, não foi por conta do Covid. Mas porque o meu avô, ele já estava muito mal. E depois da morte da minha avó, eu não sei, eu acho que ele tava esperando. Sabe quando se sente que a pessoa tá esperando? E ele tava esperando e eu acho que ele foi, assim. E eu não tava lá, sabe? Eu não tava lá pra dar um tchau pra ele, sabe? Acho que ele não gostaria que eu me visse assim, me visse numa situação assim, sabe? E ele era uma das pessoas mais felizes do mundo. Todas as piadas que eu e meus irmãos aprendemos, nós aprendemos com ele, do tamanho da felicidade do meu avô, sabe? E eu não tinha chorado até agora, gente. Eu me dei conta disso. Eu não tinha entrado em luto pro meu avô. Gente, eu vou parar o vídeo. Eu vou voltar com o vídeo já maquiada, porque eu vou tirar isso daqui. Voltei, pessoal. Desculpa o chororô, desculpa o que aconteceu, mas terminei a make. Eu achei que é melhor assim, porque senão eu ia chorar, ia ter que refazer tudo de novo na frente das câmeras. E não era esse o meu propósito, era falar sobre esses 6 meses, o que aconteceu na nossa vida, pra gente poder seguir adiante. A mensagem é essa, a gente tem que seguir adiante, independente do coronavírus, independente das pessoas que partiram. Eu fiz uma make que eu gostei bastante. Eu acho que deixou bem brilhosa, bem garotinha, olha só. Com esses lábios carnudos. Eu peço desculpas por ter chorado, eu peço desculpas por ter chegado a esse ponto. Não era a minha intenção, mas eu quero que vocês fiquem bem esse próximo semestre, que nós temos que aguentar. E logo logo o ano acaba, muitas coisas foram canceladas, né? Não quer dizer que a nossa vida parou, não quer dizer que a nossa vida vai ficar em hiato, vai ficar assim. As coisas vão melhorar, uma hora as coisas vão melhorar. Acreditem muito nisso, acreditem de verdade muito nisso quando eu falo. E é bola pra frente, a gente precisa seguir e a gente precisa viver. Viver é o mais importante. Eu posso depois mostrar no Instagram, por isso que me sigam lá, quais foram as coisas que eu usei pra poder fazer o olho, o batom também, o iluminador e tudo mais, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Amo muito vocês. Obrigada, meus pechinchos, por estarem aqui sempre, sempre. E é isso. Um beijo.